Olá, muito boa tarde a todos, tudo bem com vocês? Hoje estaremos tratando de um tema um pouco diferente com relação a este canal, né? Como eu vi que vocês aí têm certo interesse por leitura e realmente estão curtindo os vídeos sobre reflexão, eu vim trazer hoje como tema um dos livros aos quais eu li recentemente, eu ainda tenho uma memória muito fresca sobre ele, e que trata justamente do livro de Ludwig von Mises, A Mentalidade Anticapitalista. E nesse livro temos aqui basicamente toda a tese de Ludwig von Mises, tratando-se do porquê ele acha que o capitalismo é o modelo econômico mais odiado na sociedade atual, certo? O porquê que ele acha que as pessoas se dão mal com o mesmo. No primeiro, é um livro curtíssimo, é um livro de 4 capítulos e que trata justamente desses pontos, né? Ele se resume em capítulo 1, as características sociais do capitalismo e as causas psicológicas da sua difamação. O capítulo 2, a filosofia social do homem comum. Capítulo 3, a literatura sobre o capitalismo. E capítulo 4, as objeções não econômicas ao capitalismo. E capítulo 5, anticomunismo versus capitalismo. Eu nem considerei o capítulo 5 porque ele é um capítulo de 10 páginas, então de todos ele é o menor. Eles são subdivididos em partes, né? Só que realmente é um livro muito curto, 160 páginas. Se você ler 10 páginas por dia, o que pra mim é uma leitura muito curta, você vai terminar ele muito rápido. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link da Amazon, das minhas redes sociais também, caso você queira saber como é que é a minha rotina, meus estudos e tudo, né? Eu sou um pouco mais ativo por lá e também ver um pouco de conteúdo aí sobre treinamento. Agora vamos deixar de enrolação e eu vou bater com vocês um pequeno papo sobre cada tópico destes capítulos. Começando pelo tópico 1 do capítulo 1, o consumidor soberano. O porquê que esse livro ele trata o capitalismo como sendo tão odiado, mas para ele o capitalismo é o melhor modelo econômico. Vamos lá. O consumidor soberano. A verdade é que quem manda no sistema econômico de fato é o consumidor. Você pode se bater, você pode dizer que ele não é eficiente, você pode dizer tudo isso. Só que a verdade é que o capitalismo verdadeiro, o capitalismo como nos Estados Unidos e o capitalismo internacional, ele é regido por oferta e demanda. Se o consumidor possui um produto mais barato e de boa qualidade, ele sempre vai preferir aquele, e as empresas que não podem oferecer este produto, elas tendem a quebrar. Elas tendem a se desfazer, independente daquilo que ela faça. A empresa mais fraca, se ela não arranjar meios de oferecer aquele produto que antes era mais buscado, só que agora ele deixou de ser pelo fato das pessoas terem um produto tão bom quanto, só que mais barato, ela vai quebrar. E é assim que funciona o livre mercado, certo? Eu vou fazer um leve resumo aqui sobre eles, porque se eu for passar por todos os tópicos esse vídeo vai ficar muito grande e creio que vai tirar muito da empolgação sobre o livro, né? Então eu quero realmente, de fato, fazer uma breve conversa e apresentar o livro para vocês. Para quem tiver o interesse aí de comprar ele, só acessar o link aí que eu deixei aí na descrição. E realmente eu creio que vai ser uma leitura muito valorosa para a sua vida e para você aí que é comunista, se você quiser também rebater os argumentos do livro nos comentários, você vai ter que comprar, nem que seja ou piratear aí, já que você, né, gosta de direitos iguais e tal. Você pirateia e lê ele aí, faça o que você quiser. Vamos lá. O impulso para a melhora econômica. A verdade é que muitas vezes a gente não consegue ver na frente dos nossos olhos. Muitas vezes o que impulsiona de fato a melhora da tecnologia para as pessoas, o que impulsiona de fato que as pessoas tenham condições de vidas melhores, é justamente o que o capitalismo faz. Ele vai lá, você vai lá, tem uma certa quantidade de dinheiro e você tem um problema. Você vai lá e contrata pessoas para resolverem aquele seu problema e assim ele dá-se por acabado. Se não existisse o capitalismo, como no feudalismo, o comunismo, a tendência é o quê? Você fazer trocas ou mini trocas e as pessoas, com o passar do tempo, elas vão simplesmente se tornando mais automáticas. E aquele impulso de melhoria que houve, por exemplo, no comunismo soviético,
ele não existe. Porque se todo mundo é comunista, para que você vai querer melhorar as qualidades de vida? A verdade é que esse foi um ponto que sempre me questionei, porque você pode ter todo o avanço e tecnologia na face da Terra. A partir do momento que todo mundo vive de maneira igual e você vai ter que distribuir toda aquela tecnologia desenvolvida, por mais específica que ela seja, para todos nós, se torna inviável. Essa é que é a verdade. E aí você deixa de ter aquele impulso do capital para desenvolvimento de coisas novas, de coisas específicas. E às vezes, o que você pode tratar como algo que, não, isso daí é muito individualista, o problema que é seu, às vezes pode não ser o problema do seu vizinho, mas é o problema do cara que está do outro lado da rua. Então você tem que entender que há diferenças quanto a esses pontos, não é mesmo? Que realmente o capitalismo, quando se trata de melhoria de problemas, ele é o melhor modelo econômico. Prossigamos aqui. A sociedade de status e o capitalismo, no tópico 3. Esse daqui, o tópico 4, eu vou gostar de comentar. Esse daqui eu tenho um ponto muito pessoal quanto a ele. Eu vou comentar no máximo uns 4 tópicos por capítulo. No próximo eu vou comentar só um, no 3 também, e no 4, 1 e no 5 também. O capítulo 1, na verdade, é o mais completo de todos. E ele trata-se de por que as pessoas odeiam tanto o capitalismo no livro como um todo, né? Sendo muito honesto, esse foi o capítulo, o tópico que mais me pegou, né? Tópico 4 do capítulo 1. Que seria o quê? O fato das pessoas se sentirem tão burras e frustradas com o capitalismo. Elas simplesmente não conseguem aceitar que elas são ruins. O capitalismo, ele é o único sistema econômico ao qual você é pago por aquilo que você oferece. E as pessoas odeiam isso, porque isso coloca-as contra a parede. Afinal, quem é o cara que, quando ele dá errado, ele quer assumir o problema dele, ele quer assumir os erros dele? Ninguém, não é? A maioria das pessoas, elas simplesmente não querem reconhecer que estão erradas. Elas não querem reconhecer o quão incompetentes elas são. Elas não querem reconhecer o quão burras elas são. Porque elas vão ter que estudar mais, se esforçar mais, trabalhar mais. E o capitalismo, ele é basicamente isso. Você é premiado por aquilo que você pode oferecer para as pessoas. Você é premiado por aquilo que você tem de especial, de único. Se você não tem nada de único, nenhuma habilidade, nenhum produto, nenhuma mercadoria, nenhuma informação, você simplesmente fica sem nada. E as pessoas odeiam tanto o capitalismo, já dando meio que um spoiler desse tópico 4, justamente pelo fato de que ele somente premia as pessoas as quais têm habilidades únicas. Você não quer ter a hombridade de reconhecer que você errou, que você ganha pouco porque você não tem nenhuma habilidade, que você é uma pessoa que está numa classe social mais baixa justamente porque você não é capaz. E ninguém quer assumir isso. Esse é o ponto, esse é um dos pontos aos quais eu mais gosto desse livro, porque ele não se trata ele não passa por cima das premissas as quais ele estabelece. Ele realmente se propõe a ser duro, a ser forte. E esse é um dos pontos que quando você para pra pensar, de fato, as pessoas, por exemplo, como o conteúdo desse próprio canal, eu tô começando a ver que ele tá crescendo justamente pelo fato de estar aparecendo os primeiros haters. E muito obrigado aí a vocês, viu? Vocês estão me dando visualização e no futuro muito provavelmente dinheiro. O canal ainda não tá a ponto de ser monetizado, mas se vocês continuarem a se inscrever, viu? Vai chegar em breve o momento. Mas continuando aqui a linha de raciocínio, né? A verdade é que as pessoas elas querem ser premiadas simplesmente por existir, sendo que elas não conseguem reconhecer que o fato é que a existência é imerecida. Mas eu não pedi pra nascer nesse sistema e que, pelo amor de Deus, tá bom, cara. Todo mundo já entendeu que você não escolheu, digamos assim, né, entre muitas aspas. Só que você tá inserido. Você vai fazer o quê? Você vai ficar reclamando a vida inteira, você não vai agir, você não vai fazer nada, você vai sempre ficar naquela mesmice de ficar dizendo, meu Deus,
eu não consigo, meu Deus, eu sou muito ruim, meu Deus, eu sou muito burro. E aí você não vai fazer nada, sua vida passa, você não encontra ninguém ao qual está de fato interessado na pessoa que você é, porque você não tem compromisso com você mesmo, com seus próprios objetivos, e você continua nessa. A verdade é que o capitalismo ele é tão odiado, e eu concordo bastante com o Ludwig, é por isso. Porque você é premiado por aquilo que você oferece à sociedade. E se você não oferece nada, você será pouco ou nem um pouco premiado. Você será pouco ou nem um pouco premiado. Essa é que é a verdade. As pessoas querem facilidade. O capitalismo não oferece facilidade, oferece dinheiro. Mas para você ganhar dinheiro, você tem que, logicamente, ter algo que as pessoas querem. Se você tem esse algo, as pessoas vão atrás de você. Né? Eu acabei me estendendo um pouco mais sobre esse tópico, porque realmente é um dos que eu mais gosto do livro inteiro. Agora vamos para o capítulo 2. A frente anticapitalista. A verdade é que o capitalismo como um todo ele é o regime que mais funciona. Só que por ser o regime mais popular, digamos assim, ele não é o mais popular, mas você entendeu. Ele é o regente, né? Por ele ser o regime regente, ele é o mais criticado. Mesmo por aqueles que mais se beneficiam dele. A verdade é que se as pessoas estivessem mais ocupadas aprendendo habilidades aos quais fariam diferença na vida delas, como por exemplo eu estou fazendo aqui de comunicação, de perder a vergonha, de simplesmente ir lá e fazer, elas não estariam presas e nem pensando nesse tipo de coisa. A verdade é essa, só que você prefere se reduzir e ficar parado fazendo coisas as quais não vão mudar nada na sua história nem na sua vida. E aí você continua naquela mesmice de ficar reclamando de coisas que não vão mudar. Não vai ter uma revolução comunista. Não vai. Não vai ter um modelo na nossa vida, pelo menos, as quais as pessoas vão todas olhar e vão falar, não, isso daqui realmente é melhor. Até porque no nosso país, a média de inteligência é 83 de QI. Você acha mesmo que vai existir alguém inteligente o suficiente para conseguir desenvolver um plano? Esse plano, todas as pessoas, das mais burras às mais inteligentes, vão concordar com ele e todo o sistema corrupto atual vai se quebrar? Bom, se você não acha isso, você está sendo realista que nem eu. É isso. Capítulo 3. Vamos ver aqui um dos tópicos aos quais eu mais vou achar interessante. Tópico 4, por acaso, também, né? A liberdade de imprensa. A verdade é que o capitalismo ele oferece liberdade infinita. Liberdade praticamente infinita, né? Se você possui recursos, você pode falar de tudo e todos. E se você não possui recursos, você deveria, ao menos, ter a possibilidade de falar com tudo e todos. A verdade é que quando você tem dinheiro, cash, torna muito mais fácil você fazer qualquer coisa nesse mundo. Só que as pessoas preferem ficar no campo das ideias, elas preferem não agir. E isso faz com que elas não executem nada de fato. E a imprensa, atualmente, ela é mais livre do que nunca, justamente pelo fato, eu estou defendendo aqui a tese de Ludwig, ela é mais livre do que nunca pelo fato de que temos todos livre acesso à informação. Você tem acesso a um celular agora. Se você voltar 100 anos atrás, a maioria das pessoas ficou, pelo menos aqui no Brasil, a maioria das pessoas só ficou sabendo da Segunda Guerra quando ela já tinha acabado, da Primeira Guerra quando ela já tinha acabado. A verdade é que muitos de nós só temos esse tipo de coisa pelo capitalismo, voltando pelo avanço tecnológico, né? E você, por acaso, não quer aceitar isso? As objeções não econômicas ao capitalismo, capítulo 4. Um dos pontos mais interessantes que eu vou citar agora é a injustiça, no tópico 3 do capítulo 4. O capítulo 5 eu vou deixar para vocês poderem ler por si próprios no Kindle, ou você pirateia, ou se você quiser fortalecer o canal, você pode também comprar pelo link aí que eu deixei disponibilizado na Amazon, aí embaixo, né? Então, prossigamos aqui.
as injustiças, né? A verdade é que o capitalismo ele premia as pessoas pelo que elas são. Nos Estados Unidos é o país mais capitalista do mundo inteiro e, mesmo ele não sendo o modelo perfeito, digamos assim, você consegue ver que mesmo o mendigo nos Estados Unidos ele tem mais oportunidade que muitas das pessoas qualificadas aqui no Brasil. Porque lá de fato roda a livre economia, roda o livre comércio. As pessoas estão sempre precisando de mão de obra para resolver os seus problemas. E sempre tem pessoas dispostas a suprir aquela demanda. Se não houvesse demanda, não haveria oferta. Se não houver oferta, não há mão de obra. Você entendeu a lógica? É paradoxal. Essas coisas elas precisam umas das outras para continuar funcionando. E quanto menos você tira de um, mais você tira do outro. São diretamente ligadas. No Brasil, a gente tem uma grande injustiça social, eu concordo, mas também é um dos países com maior carga tributária da face da terra. O empresário médio, um cara pequeno, um pequeno empreendedor, ele não tem incentivo para crescer aqui. Você quer saber a verdade? Se você abrir uma microempresa, se você virar um microempreendedor individual, um MEI, por exemplo, eu sou um MEI, você vai ver que você vai pagar por coisas que você muito dificilmente usufruirá. E esse é o Estado. Bom, agora se você quiser saber mais sobre o livro A Mentalidade Anticapitalista de Ludwig von Mises, você pode pesquisar vídeos mais completos no YouTube, só que como no meu vídeo passado eu falei, eu sugiro que você leia para você realmente ter um pensamento crítico. Se você quiser, combata as teses do livro aí nos comentários do canal, sempre com muito respeito e hombridade, né? Desejo a todos vocês aí uma ótima semana, fiquem com Deus, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Sigam aí as redes sociais, Instagram e Tico Teco. E é isso, valeu!